a bateria, pessoal, do outro celular. E aí por conta disso eu fiquei sem. Vamos esperar a Claudinha entrar aí. Nesse celular de cá eu vacilei. Eu quero pedir desculpas aí, vamos entrando novamente. Eu vacilei e a bateria do outro celular acabou e eu não percebi que estava acabando, e por conta disso caiu aí a live. Esperar a Claudinha entrar aí pra gente continuar esse bate-papo sobre o livro de Hebreus, capítulo 12. E simbora. E vambora. Não percebi, cara. Você acredita? Não percebi. Ai. Mas vambora. Claudinha tá chegando. Eu posso tirar esse fone de ouvido aqui, porque não vai servir para nada. Eu vou colocar este telefone outro aqui. Esse aqui vou tirar por enquanto. Ó, a Cláudia chegou aí. Já vamos recebê-la. Ela já está entrando. Já está Machucou? por aqui. Caiu, Cláudia. Tomei um tombo. Eu vi. Acabou a bateria. Não percebi que a bateria do outro celular estava acabando. Perdemos o início da live. Mas o importante é que a palavra de Deus não volta vazia. Ela vai ficar no coração das pessoas aí, tá bom? Amém. Então, o que eu estava falando mesmo, que eu não me lembro? Quem estava falando, isso mesmo, você estava falando sobre a morte, né, de Jesus. Ele morreu, Isso. foi levado No texto cativo. que você pede para ler, e aí ele diz assim: foi a pior morte que já existiu, né? E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneiramente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, que é acima de todo nome, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. É o Senhor para a glória do Pai. É muito top e extraordinário isso. É o que nos dá o direito, né, Marcelo? Nos dá o direito a essa nova aliança. Então, nos dá o direito de sentar à destra do Pai, de estar com Ele verdadeiramente. Então, isso é maravilhoso. E aí, você pegar do 4 ao 13, né? Como é que tá meu áudio aí? Que esse celular meu aí, o áudio tá bom? O som fica meio esquisito, mas dá para te entender bem. Não fica tão ruim assim, não. Pode ficar tranquilo. Beleza, olha só. Os insights que eu tive, Cláudia, em relação a esse capítulo, foi o seguinte. Eu aconselho que você leia o capítulo inteiro, tá bom? Eu aconselho que você que está aí do outro lado, leia e medite no capítulo inteiro. Mas algumas coisas que me chamam a atenção é assim. Ele diz assim, ó. Ele diz no início a carreira que nos está proposta. A carreira, o projeto, o objetivo que nos está proposto. Olhando aí ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. E aí é mais importante, e aí o que é extraordinariamente importante é o seguinte, dê testemunho do livramento e do peso do seu pecado, ou seja, faça que as pessoas vejam a nova criatura que você se tornou. Ele está falando sobre isso, sabe? Não sendo como fariseu, como quando eles jejuavam e faziam cara de sofrimento, como quando iam fazer algum sacrifício e faziam essa cara de sofrer, onde o galardão já está aqui. Não é isso. É agindo de forma diferente. As pessoas te verão de forma diferente, certo? E não se envergonhe
do que te acusam de ser. No versículo 2 ele está falando isso. Por quê? Como não envergonhar? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, né? E ele diz assim, lembrem do autor e consumador da fé. Tá tudo bem? Lembre-se do autor e consumador da sua fé. Não se envergonhe do que te acusam de ser. Não se envergonhe do que te acusam de ser. Jesus Cristo, como ele falou ali, não se envergonhou do que ele foi acusado. E agora está sentado à direita de Deus no trono, nos céus. Então é assim que a gente também é sentado à destra do Pai. É não nos envergonhando daquilo que Deus preparou como jornada e como caminho para nós. E aí, você quer ir mais adiante? Então, quando ele pega do 4 ao 13 ali, Marcelo, a gente não vai ler, vai só falar, né? Isso. Do 4 ao 13, os versículos que mais me chamam a atenção é o 5, né? Que ele fala assim, vou ler o 5, ele fala, e estáis esquecido da exortação, que como... Ô, meu filho, para de dar alerta aí, que ninguém te chamou. Tá me deixando doida já? E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando for a ele és reprovado. Quer dizer, olha só, ele está colocando aí que também, quando ele fala também estáis esquecidos, ele está querendo, a tradução também pode ser como me esquecestes, como também me esquecestes, né? E mais como recordação para reprovação. Se você esquece ao Senhor, se você esquece de cumprir a palavra dele, né? Se você esquece de estar na presença do Senhor, você está a caminho da reprovação. E o versículo 6, porque ele fala assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe, ok? Apocalipse 3,19 fala assim... É porque ele está nessa nova fase da doença, dele ficar gritando sem motivo. 3,19, que fala assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e se arrepende, porque eu corrijo a quem eu amo. Eu corrijo a quem eu amo. Sim. O versículo 7, que ele fala olha só, assim, rapidinho. Sim, fale o versículo 7, vá, que eu vou falar o outro. É para a disciplina que perseverais. Deus trata a todos nós como filho, pois que filho há que o pai não corrija? Que filho há que o pai não corrija? E olha só, sabe o que é legal? É que no versículo 8 ele fala assim, olha só. Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Então, se você não passa pelo processo de correção do grandioso Deus, do grandioso Pai, se ele não está realinhando, porque Pai é assim, Pai ensina e Pai alinha. Ele vai alinhar lá o comportamento para redirecionar para um momento melhor, para uma jornada melhor, para um caminho melhor. E se ele não está direcionando, não é porque você é lindinho, bonitinho e porque está tudo certinho, não. É porque você está afastando ele de ti. E a partir do momento que você afasta ele de ti, ele não vai se intrometer na sua vida. E aí você não é filho, você é bastardo. Ele está dizendo aqui na palavra dele. Não sou eu que estou dizendo isso, não. E ele fala,
E o onze ele fala, toda disciplina com efeito, no momento pode parecer não ser motivo para alegria e ser motivo para tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Então, quando você escuta a disciplina do Senhor, quando você guarda a disciplina do Senhor, mesmo que ela não pareça, né, boa, mesmo que pareça um momento de tristeza, no momento certo, ela vai trazer para você frutos de alegria, frutos de justiça, né? Então é importante aceitar a disciplina do Senhor. Exatamente. E o 17 fala assim, ó, Claudinho. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Ele foi rejeitado por não achar lugar, não checar, não verificar verdadeiro arrependimento no seu coração, embora com lágrimas estivesse o buscado. Então não importa o quanto que você busque, chore e até com lágrimas você busque a vitória, se você não tiver arrependimento. Ora, vocês não chegarão ao fogo palpável e aceso, à iluminação máxima, ao extraordinário, porque há escuridão, as trevas e a tempestade. Né? É isso que ele está falando. Ele está falando assim, não adianta ter choros, e no inferno está cheio de choro e ranger de dente, brother. Entendeu? Mas se no seu coração não tem arrependimento de Abraão. Hã? Eu posso chamar como for, você pode ser descendente de Abraão, mas se você fizer como Esaú, como ele lê lá no 16, ele fala, nem haja nenhum impuro ou profano como Esaú, o qual por um repasto vendeu o direito da primogenitura. Exatamente. Então, se você vende a bênção que Deus te deu, se você abre mão daquilo que Deus deu para você, da bênção que Ele deu para você, por conta de lentilha, por conta de uma comidinha, por conta de um momento prazeroso, entendeu? Não ache que porque você é filho de Abraão, eu vou abrir uma exceção para você. Não pense assim. Eu amo Abraão, mas, meu filho... E ele fala veementemente sobre esse posicionamento de Esaú. Você abriu mão da sua herança. Ele diz isso. Ele diz isso aqui. Ele diz assim, você abriu mão da sua herança. Vocês também sabem que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. Não, mas eu fiz... Sabe o que é o problema dessa parada, Claudinho? O problema verdadeiro dessa parada é o seguinte, é um negócio chamado justificar. Sabe, nós somos justificados por Cristo, ou seja, mesmo tendo errado, nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus e somos limpos a partir daí. E aí, justificar é justamente isso, é achar justificativa para aquilo. E a justificativa para aquilo, não, sabe, meu pai costumava dizer assim, explica, mas não justifica. Marcelo, diga. Você dá continuidade aí, eu não vou sair, se der tempo eu volto, senão você ora e encerra. Eu vou ajudar porque ela não está conseguindo tirar sangue do meu pai, tá? E precisa tirar. Tá bom? Aí você vai dando continuidade aí. E aí, tá bom. A justificativa, meu pai costumava dizer assim, somos justificados. Explica, mas não justifica. O seu ato, a sua atitude, explica o que você fez, mas não justifica, não apaga o seu erro. Ah, eu estou entendendo. Você me explicou o porquê que você fez isso. Mas esse ato seu explicado não justifica o seu ato. Olha só que impressionante isso. E aí Jesus Cristo, através do seu sangue, através da sua purificação, através de quem ele era, ele morreu na cruz e justificou os nossos atos. Não significa que agora justificados estamos para o resto da vida. Não é assim que funciona. Por causa disso, agora estamos sempre justificados e podemos fazer o que quisermos. Não. Nós temos, a partir daí, completo acesso à luz, completo acesso e acesso direto ao Pai. Certo? E quando ele diz isso, quando não importa de verdade, não importa de verdade, se você chorar, como eu falei,
O inferno está cheio de choro e ranger de dentes, mas tem pouco arrependimento. E quando Deus olha e vê, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade. E é muito importante a gente entender justamente sobre isso, que não há, de forma alguma, dentro do processo de vitória da nossa vida, não tem como nós termos ela se nós não tivermos perdão e arrependimento. Arrependimento e perdão. A palavra de Deus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas lhe serão acrescentadas, e diz: amar o próximo como eu me amo. Se eu não amo a mim, eu não amo ao próximo. Se eu não me amo, eu não amo ao meu irmão. E se eu não amo ao meu irmão, quem que eu vejo, quem dirá a Deus que não vejo? Então é muito importante entender que a partir do momento que eu me amo, eu amo o meu próximo, eu olho para ele e eu enxergo o meu próximo como ele verdadeiramente é, e eu perdoo. Não há de verdade e de maneira nenhuma de eu conseguir alcançar a luz, o fogo palpável e aceso, sem perdão e arrependimento. Sem arrependimento e perdão. O perdão precisa sair de mim para o outro, independente do arrependimento do outro. Porque não é o que ele fez que define ele. E o meu arrependimento precisa sair de mim para o meu Pai. Porque ele conhece o meu coração e ele não me deixará. Não é que ele não me deixará. A minha atitude não me deixará alcançar o fogo palpável, a luz de Deus, se não houver arrependimento no coração. Ah, mas o arrependimento do erro do outro, o erro do outro é o erro do outro, foque no seu. Ele está dizendo isso aqui em Hebreus 12. Foque no seu, no que pertence a você. O erro do outro, meu irmão, deixa para o outro. Ah, mas ele me feriu, perdoe e deixe ele. Mas ele não se arrependeu. O problema é dele. O problema é dele. O seu problema é esperar que o outro morra e você tome um copão de veneno. Porque é assim que acontece quando você tem ódio, quando você tem mágoa e quando você tem raiva de outra pessoa. Você está esperando que ela morra tomando um copão de veneno. E isso, porque é assim que funciona a falta de perdão. E sem perdão não tem fogo palpável, não tem luz. Sem arrependimento não tem fogo palpável, não tem luz. O nome vai ser fogo palpável, luz. Será que dá tempo? Dá, tem 20 minutos. Onde que você está? Né, Claudinha? Onde você está? Hã? Onde você parou? E aí? Qual o último Conseguiu versículo que você comentou? Consegui. Certo. Você quer falar mais alguma coisa ou a gente ora e encerra? É isso. Não tem fogo. Você comentou até onde? Você terminou? Comentou tudo? Não, eu terminei no 17, que foi o que eu parei de... Então, deixa eu só comentar alguns outros versículos, não são muitos não, que eu vejo muito, muito importantes assim, né? Você falou do 17, eu vou falar do 22 e do 23, quando ele fala assim, ó, incontáveis hostes, né? 22, 23 ele fala, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja do primogênito, arrolados nos céus, e Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Então, assim, a nossa preocupação, na verdade, não é em julgar o outro, não deve ser em julgar o outro, como você estava falando, mas entender que Deus é o justo juiz, é Ele quem julga, né? Existe uma outra tradução para incontáveis hostes, né? Que é milhares de anjos. Então, ele está falando que essa comunidade que foi criada pelos primeiros filhos de Deus estará reunida adorando ao Senhor. Essa Jerusalém celestial, que é habitada por anjos, que é habitada por espíritos que serão alcançados pela salvação.
Então, assim como, por exemplo, o sangue de Abel, que chamava por vingança, né? E Jesus fala que existem coisas superiores à vingança, que é o perdão. O perdão tem que ser a coisa superior, porque o Senhor não se vinga de Abel, né? Ele não se vinga em Caim, trazendo mal a Caim, ele traz correção à vida de Caim. E quando ele vê que Caim tem arrependimento verdadeiro em seu coração, ele diz: vou marcá-lo, para que, se alguém tocar em você, esse será vingado 7 vezes mais. Então você vai sair da sua terra, você vai ter que passar pelas lutas, você vai colher o fruto do seu pecado, mas eu não vou permitir que outras pessoas se vinguem de você, porque você é meu servo, entendeu? Você é meu servo. Eu não vou permitir que as pessoas coloquem a mão em você. E se elas colocarem, elas vão ter que viver a minha vingança. A minha vingança. Então, não se preocupe, eu pequei, pecou, peça perdão, porque maior do que a vingança é o perdão do Senhor, que o 22 e o 23 fala. E lá no 24 ele fala sobre ser mediador de uma nova aliança, que a gente já estudou em Hebreus 8. Então, mediador de uma nova aliança, que é Jesus Cristo. Ele é o mediador dessa nova aliança. Né? Assim como no deserto, aqueles que os israelitas estavam passando e rechaçaram uma outra vez os mandatos do Senhor, né? Eles descumpriram mais uma vez os mandatos do Senhor, agiram mais uma vez conforme a sua vontade, mas mesmo assim, o Senhor levou exilados para o exílio babilônico, mas mesmo assim o Senhor deu mais uma oportunidade, porque maior do que a vingança é o perdão do Senhor. O Senhor é perdoador. Ele não tem prazer na morte do injusto, ele não tem prazer na morte do ímpio. Não tem, porque ele sabe qual é o caminho daquele que morre sem a salvação. E o 26, que fala, né, sobre... Eu vou ler o 26, ele fala: aquele cuja voz abalou, então a terra agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez, por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Então ele é o verdadeiro que abalou a terra. E ele diz, mais uma vez, eu vou abalar também o céu. A voz do Senhor que abalou a terra, abalar o céu. E quem é a voz do Senhor? É a palavra. E quem é a palavra do Senhor é Jesus Cristo. Mais uma vez ele se referindo aí a Jesus, né? E ele finaliza, Marcelo, que é fantástico. É fantástico. Ele finaliza lá no 29, fazendo uma referência a Deuteronômio 4:24, né? Ele fala assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. No 28 ele diz assim, por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Temor não é medo, é respeito. E santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não está metendo medo nas pessoas. Olha, presta atenção, que Deus é fogo consumidor. Não, ele está dizendo, preste atenção. Sirva a Deus com amor e temor, com respeito, porque ele derrama sobre você uma graça a qual é inabalável. Ele tem para você um reino qual é inabalável. Ele tem para você uma vida a qual é inabalável. Mas ele é fogo consumidor. Ele também é fogo consumidor. Então respeite ele. E viva pela graça. E não pelo fogo consumidor. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Tranquilo. Vai lá. Senhor, mais uma vez, obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas, porque mesmo em meio à luta, mesmo em meio ao conflito, mesmo em meio à dor, como o Senhor vem falando em Hebreus, a gente precisa guardar a fé, o acreditar que o Senhor tem um novo céu, uma nova terra, um novo reino, um reino inabalável, o qual o Senhor
preparou morada, como Jesus Cristo disse, se não fosse assim, eu não teria dito, vou lhe preparar moradas. Então, o Senhor tem preparado moradas para cada um de nós, um reino onde nós estaremos em paz, sem guerra, sem dor, sem doenças, sem fome, sem nada dessas coisas que nos trazem tristeza, angústia, mas somente alegria. E o Senhor nos dá a certeza que mesmo quando passamos pela dor, como o Senhor está dizendo em Hebreus, que nós passamos pelo deserto, nós passamos pela dor, nós passamos pela angústia, mesmo assim, nós estamos passando única e exclusivamente por livramentos, para que sejamos separados, para que tenhamos aprendizado e não venhamos a ser reprovados, porque as provas não são para nos dar notas baixas, e sim para que tudo aquilo que nós não aprendemos ainda fique bem claro na nossa cabeça e a gente busque aprendizado, porque não é a única oportunidade, são várias que o Senhor está dando para que a gente possa herdar o reino dos céus e a sua justiça, para que a gente possa estar junto do Pai. Ô Senhor, divulga essa palavra, Pai amado, porque a nossa parte nós fizemos, nós falamos, nós clamamos, nós ensinamos o que o Senhor nos ensinou. Traz, Senhor, pessoas também para nos ensinar, para conversar conosco, para trazer exemplos, Senhor, para que a gente possa crescer cada dia mais e mais na Tua presença. E que, Senhor, não seja visto somente por 4, 5, 6, mas por milhões de pessoas. Não porque eu quero glória, honra, poder, nem nada disso, mas porque eu quero dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nos buscar. Guarda-nos, Senhor, no teu caminho. Imprime a tua lei em nossas cabeças, para que possamos ser verdadeiramente servos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo! Beijo no coração, até amanhã. Até mais tarde. Até mais tarde. Eu tentarei.